Boa noite, Ayla. Vou aproveitar a live para lembrar você da terapia amanhã, tá, Ayla? Sandra, tia Sueli também já está entrando. Então vamos lá, gente, para a gente não prolongar muito, né? E dar tempo de falar tudo. Então a Fernanda, gente, eu vou apresentar ela para vocês. A Fernanda, quem me apresentou a Fernanda foi uma outra amiga consteladora, né? A Fernanda, ela trabalha com terapias integrativas, né? Terapia das flores, mas um monte de terapias aqui em Belo Horizonte, né? Eu amo essas terapias todas e ela trabalha com a constelação familiar. E eu gosto muito da constelação familiar porque ela ajuda muito, muitas famílias, muitas pessoas a entender o seu lugar dentro da família, né? E aí, ninguém melhor do que a Fernanda para falar isso tudo, porque eu só conheço um pouquinho, né? A Fernanda, ela trabalha com isso. Então, Fernanda, agora a live é toda sua, pode nos contar aí esse mundo da constelação, tá? Pode ficar à vontade, tá bom? Primeiramente, Paty, estou muito feliz com o convite. Boa noite para você, boa noite para todos que estão aqui participando, quem voltou, né? Bom, eu tenho muita alegria em falar da constelação familiar. A matéria-prima da constelação familiar é a família, o objetivo dela é trazer novas compreensões, novos olhares, uma nova perspectiva. É ampliar o olhar da pessoa que está vindo, né, para ser constelada. Então, a constelação, a gente tem ganho de nível de consciência. Aquilo que estava oculto para nós, dentro do nosso sistema familiar, quando a gente olha para alguém da nossa família, a gente vê só o indivíduo, a gente não consegue enxergar além, com uma visão de drone. Então, o convite da constelação é ampliar a visão do sistema. Então, quando uma pessoa chega para a constelação, o convite é que ela saia daquele amor cego e vai em direção ao amor que vê. Então, se ela enxerga, por exemplo, só a mãe, quem está por trás? Que história que tem? Acontece muito, às vezes, no atendimento, eu perguntar se a pessoa conhece a história dos pais, da sua avó, como é que era a relação da sua avó com sua mãe. E muitas pessoas não sabem. E traz esse despertar. Então, a constelação, ela tem essa... e é muito interessante que, para a gente constelar, a gente tem que entender que essa influência que a família gera na gente, porque quando eu não recebo só meu nome, meu sobrenome, né? Eu sou Fernanda Nascimento Santos. Eu recebo também a influência do nascimento, que é da família da minha mãe, e eu recebo também a influência dos Santos. Além de uma carga genética, nós temos aí 46 cromossomos, 23 são do meu pai e 23 são da minha mãe. E esses 46 cromossomos, eles vibram em mim. Então não tem como negar isso, porque é científico, é genética. Então a constelação, ela vai convidar a pessoa a retornar para a família. Ela vai se abastecer, ela vai se engrandecer quando ela estiver no seu lugar, dentro do seu sistema. E uma outra coisa que eu acho muito legal na constelação, Aline, boa noite, é que o constelador, o facilitador, a busca dele, a empatia dele é sistêmica. Às vezes, quem precisa de empatia nem é a pessoa que está vindo buscar a constelação. Às vezes, quem precisa de empatia é alguém que foi excluído daquele sistema. Então, a empatia, ela é sistêmica. É devolver aquela pessoa para a família. Porque só lá ela tem força. E eu sempre repito isso aqui. Eu sempre repito, toda vez que eu converso sobre constelação, que não é a manga que nutre a raiz ou é a raiz que nutre a manga? Né? É a raiz que nutre a manga. Então não tem como. Essa separatividade não tem como. É a mesma coisa
nós somos um organismo vivo, né? É a mesma coisa da minha mão se rebelar com o meu braço. É a mesma coisa do meu pé se rebelar com o meu joelho. Não faz sentido. É uma lei, são leis naturais da vida. Sim. Certo? Né? A Nath está aqui falando que estava ansiosa por essa live, né, Nath? Tomara que que bom. Bastante. A Aline, né, já entrou aí. A Aline que é responsável por essa live, por ter nos apresentado. A Aline também é uma outra consteladora. A Flávia ama constelação, né, Flávia? Está aqui para aprender mais um pouquinho. E é isso aí, né, Fernanda? Não tem como a gente se rebelar contra o sistema. Então, se não tem como, vão entrar nesse sistema, vão aprender sobre esse sistema, né? O porquê de tudo isso, porque às vezes de tanto conflito familiar, de tanto desentendimento entre mãe e filha, né? Porque traz tudo isso para a constelação, né? E aí, Fernanda, qual é o objetivo da constelação familiar? Então, o objetivo é trazer novas compreensões, né? Trazer novos olhares e integrar a pessoa dentro da família dela, né? Ela se sentir parte. O Bert fala que só o amor não basta. Aí a gente pode questionar assim, como assim só o amor? Só o amor não é suficiente? Aí a gente pode devolver a pergunta para a pessoa. Se só o amor bastasse, por que tem tantos conflitos entre pai e mãe, entre filhos e mãe, entre filhas e mãe? Por que tem tantos conflitos entre casais que se amam, se só o amor bastasse? O amor, sem as leis, sem a ordem, sem o equilíbrio, ele não é suficiente. Então a constelação, ela vem para a gente ter uma postura, não só na constelação. Eu trouxe até várias coisas aqui para poder mostrar como é realizada a constelação, mas além disso, eu posso levar para a minha vida. Então, o objetivo da constelação é trazer essas novas compreensões, esses novos olhares, um olhar para o Bert Helling, todos os pais são perfeitos. Falhou? Você está ouvindo bem? Estou ouvindo, perfeitamente. Estou ouvindo. Estou aqui tão atenta aqui que eu estou envolvida. Para o Bert Helling, todos os pais são perfeitos. Aí a gente já fala assim, mas e aquele pai que abandonou? E aquele pai que fez isso? Se o pai gerou, se ele contribuiu com 23 cromossomos, não tem como já não ser grato por esse pai. Sim. Sabe? Se essa pessoa aqui parece que está falhando, por isso que eu estou perguntando, às vezes eu acho que vocês estão me ouvindo. Não falou não. Então, se aquele pai, se aquela mãe contribuíram, cada um com a sua genética, eles são perfeitos. Com erros, alguns cometem muito mais que os outros, mas eles terão consequências. O importante é preservar o amor desses filhos por esse pai. Porque os pais, o pai e a mãe, eles vibram dentro da gente. E o que acontece muito é as pessoas, né, algum pai ou alguma mãe, querer abafar a vibração do pai ou a vibração daquela mãe. E difícil entender. Por quê? Por causa do conteúdo ou porque está falhando? Sandra, me responde aí. Você está difícil entender o conteúdo ou a imagem para você que está ruim? Porque aí eu explico melhor. Porque realmente é difícil. É difícil. E eu me coloco nesse... Vamos esperar ela responder, porque aí eu posso aprofundar mais. Então, o objetivo da constelação é ampliar o olhar. Ter um olhar menos restrito em relação daquela pessoa. Certo? O conteúdo. Então, vamos lá, Sandra. Deixa eu falar para a Sandra. Ô, Sandra, eu também achava que era muito difícil. Porque eu também tive uma das partes muito ausente. Sabe? Só que essa pessoa que foi ausente, ela teve uma colaboração muito grande. Sabe por quê? Porque hoje eu sou quem eu sou. Uma vez, minha mãe falou comigo assim,
Fernanda, eu não sei, né, essa escolha de parceiro para pai, as pessoas não pensam na hora que se relacionam e têm filhos. Elas não sabem o que vai acontecer. Só que se a minha mãe, é Sandra, né? Sandra, só que se a minha mãe tivesse escolhido outro homem para ter filhos, eu não existiria. Se a minha mãe não tivesse escolhido meu pai, vamos supor que a minha mãe tivesse escolhido o João ao invés do Hélio. Eu não estaria aqui a serviço da vida. Eu só existo porque em algum momento meu pai se encontrou com a minha mãe. E o meu pai, ele tem as suas imperfeições pela história dele, pelo conteúdo, pelo repertório familiar. E quando eu comecei a entender isso, fui entender a história do meu pai, realmente ele foi um guerreiro, fazendo o que ele deu conta de fazer como ser humano. Certo? A pessoa às vezes faz o que ela dá conta, porque ela também tem um destino muito difícil. Mais para frente nós vamos falar de lealdade sistêmica, e eu acho que isso vai reforçar mais. Certo? Então, só, Fernanda, tentando sintetizar um pouco o pessoal, então, assim, primeiro passo para a gente começar a entender essa função de pai e mãe é entender que eles contribuíram para o nosso nascimento, para a nossa existência. Cada um. E só isso já é muito. Cada um com seus 23 cromossomos lá. Tá. Então, eles contribuíram para que a gente exista. Entendi. Para que a gente exista. Então, só pela existência já precisamos ser gratos. Né? Só pela nossa existência. Porque se tivesse escolhido, a mãe tivesse escolhido outro pai, ou então o pai tivesse escolhido outra mãe, nós não estaríamos aqui. Isso? Sim. Isso. Talvez clareie um pouquinho, principalmente para a Sandra aí, para entender, igual ela falou assim, minhas mães têm mais imperfeições. Sim. Né? Sim. As mães também têm imperfeições. Né? E infelizmente, eu às vezes trabalho no consultório a visão assim, vamos olhar para essa mãe, não só como mãe, né? Mas como ser humano, né? Então, assim, quando a gente olha para essa mãe como esse pai, só com o olhar de ser humano, não de ser nossos pais, isso ajuda um pouco. Concorda, Fernanda? Sim, ajuda. E não é fácil. Ei, Renata, não é fácil. É um exercício para a vida. Porque a nossa criança, mesmo adulto, fica pedindo essa atenção do pai. A gente com 40, 50 anos, é um exercício para a vida. Mas só da gente ter esse conhecimento, a gente tem avanços. Porque acontece muito da nossa vida não fluir porque a gente não toma, a gente não reconhece nem a vida que a gente recebeu. Sim. Certo? Então a vida não flui, que é um presente. Então a vida financeira não flui, a vida amorosa não flui, às vezes adoece, é acometida de alguma doença. Então é preciso olhar a raiz. Tá? A vida profissional não flui, fala muito do pai. Uma mulher com a mãe, dificuldade com a mãe, fala muito de relacionamento afetivo. Sim. Em algumas áreas da vida, alguns sintomas irão se apresentar. Sim, não tem como. Certo? Não tem como. Não tem a raizinha lá que alimenta, né? Que alimenta, que nutre. Mas mãe, como não ter nenhum problema em alguma área? Nós somos 50% pai e 50% mãe. Se meu 50% relacionado ao meu pai não está, se eu não tomo, quando eu falo tomar, é tomar o que tem de melhor. Todos eles têm erros. Minha mãe tem dificuldade dela, meu pai também tem. Mas ninguém é só defeito. Então eu posso tomar o que cada um tem de melhor. O que meu pai tem? Na família do meu pai, qual é uma característica forte? Eles são muito guerreiros. Todos trabalham muito. Então eu quero essa força para mim. Tomar é diferente de receber. Quando eu tomo com qualidade, eu tomo o que é bom. Então, eu não quero morrer de trabalhar. Então, se a característica do meu pai
morrer de trabalhar para ganhar dinheiro, eu não quero isso. Eu quero só a energia, eu quero essa disposição para trabalhar. A determinação. Eu quero só a garra. Sabe? Então, essa necessidade de tomar o que cada um tem de melhor é muito importante. É reconhecer de onde você veio e é ser grato. A gratidão, ela já começa pela vida que a gente recebeu. E hoje, eu, Fernanda, se eu lembro que eu tive várias lacunas na minha vida e que a minha criança ficou desejosa de várias coisas, hoje eu posso fazer por mim. Ah, sonhava em ter uma bicicleta. Pedi a meu pai, ele nunca me deu. Vai lá, divide no cartão e compra uma bicicleta. Faça algo de 10 vezes. Ou alimente essa criança. E seja grato só pela vida. Se só isso que você tem de lembrança boa, seja grata por isso. Que você já está tomando a vida para você. Sim. Né? Porque eu especificamente trabalho, né, com muitas mulheres que têm muitos conflitos familiares, que têm histórias muito tristes mesmo, né, e que precisam de ser superadas, ser ressignificadas, né, o tempo todo. E também tem mães também que sofrem com os filhos, não é só o filho, né, que sofre com a mãe também sofre com esse filho, né, os pais também, e vice-versa, né. Então, eu sempre falo assim, hoje o que a gente precisa na fase adulta é tomar responsabilidade das nossas vidas, né? Tirar essa responsabilidade de pai e mãe de nos fazer feliz, mas sim nos fazer feliz. É responsabilidade minha hoje me fazer feliz. Meu pai e minha mãe me deu a vida, né? Eu ainda vou ficar esperando que eles me deem mais o quê? Né? Já tô isso. Já estou aqui. E você está aí, né, Paty, a serviço da vida. Né? Olha que lindo, olha a transformação. Sim, e assim... Transformando vidas, né, pelo seu trabalho. Não só eu, mas como tantas outras que estão aqui nessa live com a gente, né? Estão aí, nas suas funções, transformando vidas também, né? Como professoras, como educadoras, como tudo, né? Estão aí no seu papel na vida. E aquelas que ainda não encontraram o seu papel na vida estão vivendo para encontrar. Né? Olha que lindo isso. Né? Por que não ser grata a isso? Sim. Né? Então vamos lá. Isso. Então a gente já falou aqui o que é a constelação, né? Falamos o objetivo. E agora, Fernanda, quando constelar? É importante a gente falar sobre isso, que para constelar é necessário a gente ter uma questão. Às vezes, acontece muito de alguém chegar perto de mim e falar assim, me ligar e falar assim, olha, eu gostaria de constelar. Aí eu pergunto por quê, né? Qual que é a questão? Aí a pessoa pega e fala assim, não, a semana que me indicou. Falou que constelar é muito bom, aconteceu um negócio na minha família há muito tempo trágico, e de repente é bom olhar isso. Aí eu aprofundo na pergunta, como é que está a sua vida, como é que está profissionalmente, afetivamente? Está tudo certo, está tudo bem. Então por que você quer constelar? Então a constelação é para quando existe uma questão real. Porque às vezes uma pessoa pode ter passado por algum processo doloroso, um assassinato na família, uma situação um trauma muito doloroso, mas essa pessoa pode ter metabolizado. Ela metabolizou aquilo ali e conseguiu fluir na vida. Então a constelação é para quando eu tenho uma questão real. Olha, profissionalmente eu não consigo fluir, eu saio de todos os trabalhos que eu entro, relacionamento afetivo, eu atraio o mesmo perfil de homens, homens agressivos, homens abusivos, não me relaciono bem com minha mãe, com meu pai, isso me incomoda, porque tem pessoas que não se dá bem com o pai ou com a mãe, mas aquilo não é incômodo para ela. Quando é uma questão para você, é importante olhar, tudo bem. Então a constelação é quando existe um desejo real e também não é urgência. Fernando, olha, eu preciso para ontem. Não existe constelação para ontem.
O campo ele não vai correr. Então não existe constelação de emergência. Então normalmente quando alguém liga muito afobado, tá, gente? Sim, atendimento psicológico, sim. Isso, exatamente. Aí é terapia. Não. Nossa, para ontem. Não tem constelação para ontem, porque a gente trabalha com campo morfogenético. Através dessa fenomenologia, que é um fenômeno, né, que acontece, da mesma maneira que eu tenho o meu inconsciente, que eu guardo as minhas memórias, quando a gente faz a constelação, tem um campo, que eu vou falar mais um pouco para frente, que ele vai trazer ali as memórias da nossa família, através desse campo, certo? Então não dá para fazer correndo, até porque a pessoa precisa estar tranquila, serena, para as informações serem melhores digeridas. Sim, então tem que ter uma preparação, né, Fernanda? Não é assim, quero tem que ter uma preparação. Estou em crise, aí te procura, né? Procura a Patrícia. Aí a gente vai para terapia, tá, gente? Aí vai para terapia. Da psicologia. Da psicologia, exatamente. E dependendo da situação, Deixa eu só te contar. Eu, Patrícia, indico a constelação quando eu vejo que, assim, já trouxe várias coisas para terapia, tem várias questões, né, da terapia que estão sendo resolvidas, e aí eu vejo que tem uma questão específica, né, que ainda a gente não conseguiu resolver na terapia, e quando eu vejo que eu não consigo, dentro da terapia, eu falo assim, por que não fazer uma constelação? E também existe um movimento ao contrário, né, às vezes a pessoa vai para a constelação, mexe ali naquela bagunça que estava, né? Mexe, e só lá na constelação não vai resolver também. Aí vem cá para terapia. Né? Porque é bom ter um acompanhamento. Sim. Porque, assim, no meu entendimento, se eu estiver errada, Fernanda, você me corrige, tá? A constelação é uma terapia breve. Isso. Né? Isso. Agora, a terapia já é um tratamento, muitas vezes, a longo prazo. Isso. Entendido, gente? Ficou claro? Exatamente, Paty. A Sandra está perguntando se é o momento mais zen da gente. Explica aí, Fernanda. Momento mais zen? Momento mais se lá zen? Na constelação, momento mais zen. É delicioso. Quem já constelou... apaixona, Sandra, é muito gostoso, né? Mexe muito, porque você vai visualizar, você vai identificar coisas, você vai vestir os olhos do outro. A gente sai do nosso lugar para a gente poder ver o que está acontecendo com a dinâmica familiar, quais são os movimentos que estão acontecendo, que aconteceram na minha família e que eu nem sabia. Então é um momento que não deixa de ser zen, mas ele é profundo. Sim. E muitas das vezes, Paty... Eu nunca constelei, mas eu participei, né, de constelação. É mágico, gente, assim. É mágico, É mágico, né? Eu fiquei com a impressão assim, gente, isso é um teatro, mas ninguém me falou como que ia ser. Eu achei. Depois me chamaram para participar, mas ninguém falou qual era o meu papel, então isso não foi combinado. Foi a minha sensação. Mas saí assim, encantada, e é mágico mesmo. Né? É mágico. São algumas experiências que a gente precisa de passar por elas. Né? E eu acho que a constelação é uma delas que vale. Não vale a pena passar nessa vida sem pelo menos assistir uma constelação, não. Verdade. Verdade. Sim. Então vamos lá, Fernanda. Você falou que você tinha trago algumas coisas para mostrar para a gente, né? Sim. Que material que você trouxe aí? Bom, a constelação ela pode ser feita individual ou a constelação ela pode ser feita individual, ela pode ser feita em grupo. E até online, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, individual, ela pode ser feita tanto com... A gente usa eu utilizo essa plataforma aqui, né? Tá vendo? Que é um suporte. E aqui em cima, eu vou colocar
Eu coloco vários bonecos. É claro que eles vão cair porque minha mão vai desequilibrar. Eu coloco vários bonecos. E a pessoa nós vamos abrir um campo e eu vou conduzir a pessoa. Escolha alguém, né, desses bonecos para representar você, para representar um trauma. Dependendo da questão que a pessoa trouxer, eu vou utilizar os bonecos. Tá? Sim. E aí são vários, né? Os bonecos. Tem de todos os jeitos, né? Esse aqui são... Sim. Tem algumas pessoas que trabalham sem fisionomia. É uma maneira de se constelar utilizando os bonecos. Uma outra maneira também é âncoras de solo, que é isso aqui, ó. Na verdade pode ser, esse aqui é TNT, mas pode ser papel, pode ser jornal. O campo, ele independe do tipo de tecido que eu utilizar. É colocado no chão, aí como âncora de solo, que chama. Sim. Tem também as cartas sistêmicas, que são muito legais. As cartas sistêmicas têm rostos, né? Rostos de todos os jeitos, feliz, triste. Sim. Sabe? Eu tenho várias cartas sistêmicas, bem legais. E como que eu faço, né? Qual que eu utilizo? Vai depender da pessoa. Conversando com a pessoa, eu vou sentir será que é melhor para ela utilizar os bonecos? Mais palpável? Será que é melhor para ela utilizar a âncora de solo? Ou as cartas sistêmicas? Então, eu vou sentindo como pode ser. Online, até através de uma visualização criativa, conduzir a pessoa ali na constelação sem os bonecos, sem as cartas sistêmicas e sem a âncora de solo, eu consigo constelar uma pessoa. Só através da imaginação e conduzindo essa pessoa. E a outra maneira de se constelar, e além disso aqui, a pessoa pode constelar com qualquer objeto, desde que abra o campo, né, com muito respeito pela ancestralidade. E a outra maneira é a que você comentou. Você quer perguntar alguma coisa? Sim, é porque a Sandra fez uma pergunta, assim, quando tem uma religião, isso é mais forte? Essa foi a pergunta dela, se tem algum envolvimento isso com religião. Não tem nenhum envolvimento com religião. O Bert Helling é um psicanalista, ele trabalhou em um mosteiro há muito tempo, ele desenvolveu a constelação através de vários estudos de terapia primal, de terapia sistêmica, ele utilizou de várias outras terapias, de terapia humanista, né, que é uma terapia também alemã, que trabalha a questão do fenômeno, mas não está ligada a nenhuma religião. Então não interfere a pessoa católica. Ele usou várias Ele se baseou em várias teorias da psicologia, primal, humanista, ele é psicanalista. Por ser um fenômeno... As teorias que a gente usa, né, dentro do consultório. A humanista, a psicanálise, né, a sistêmica. Então, todas essas, gente, são teorias que a gente usa, são teorias psicológicas, né, teorias que a gente usa dentro da psicologia, tá? Isso mesmo. Deixa aqui, peraí. Então, a constelação, quando ela é em grupo, ela, em vez de a gente utilizar bonecos, né, para representar nosso pai, representar nossa mãe, nós vamos convidar pessoas. Então, o constelador, o constelado fica do lado do constelador, e o constelado, ele vai escolher as pessoas que ele gostaria que representasse aquela situação. Então, por exemplo, se é uma situação familiar, ele vai escolher o pai, ele vai escolher a mãe, ele vai escolher o trauma, ele vai escolher uma pessoa para representá-lo, e a constelação vai acontecer ali. Certo? E aí a dinâmica vai acontecer.
constelação em grupo, ela pode ser oculta, de repente ninguém ali sabe o que está acontecendo, a história da pessoa, só o constelado. Em alguns lugares, o constelador ele conta, é aberto, né? Eu não sei como é que foi quando você participou, mas... Então, participei, e um dos casos contou, foi aberto, né? E outros não. Só quem era constelado que sabia o que estava envolvido, né? E foi isso aí. Escolhe pessoas para participar, né? E aí, quando me escolheu para participar, né? Eu pensei assim, peraí, isso não é teatro, ninguém combinou nada comigo antes. É muito extraordinário, é muito legal. Então, existem essas maneiras muito grande, inexplicável. Eu gosto muito, assim. Então, a pessoa que é convidada, então se você que está assistindo, você ir em uma constelação e você não for constelada, então, se você não for constelada e você participar igual a Patrícia, você vai sentir ali, você vai obter as informações daquele campo, pelo período da constelação. Acabou a constelação, acabou as sensações. Mas enquanto a constelação acontecer, você vai sentir, então você pode ficar um pouco mais curvada, que de repente é uma postura que a mãe tinha, ou um pouco com um ar mais prepotente, que é a postura que o pai tinha, e por aí vai. Sim. Fernanda, a Natália está perguntando, ela perguntou assim, olha, qual a finalidade da constelação? Ela ficou um pouco perdida aí no início. Você pode responder de novo? Posso. É Natália, né? Natália, o objetivo, a finalidade da constelação é ampliar, é ganhar nível de consciência sobre a nossa família. Porque muitas das vezes nós podemos estar sendo leais de maneira invisível a algum familiar, né? A algum ancestral. Então, por exemplo, eu, Fernanda, posso estar repetindo um comportamento, uma doença, um sofrimento por lealdade. Só que isso é inconsciente, ninguém faz isso com consciência. Sabe? Sim. Então, o objetivo da constelação é trazer isso à tona e eu falar, opa, eu posso fazer diferente, com respeito. Sem arrogância, sem achar que eu sou melhor que aqueles que vieram antes de mim. Então, o objetivo é ganhar nível de consciência, novas compreensões. E é até interessante a pergunta dela, porque o que acontece? E aí? Eu constelei, e aí? A gente orienta não comentar. Resolveu tudo, né? Acabou agora o drama? Não, não acabou. A constelação ela vai mexer com o seu sistema, mas a partir do momento que eu ganhei consciência de algo, eu preciso fazer algo com aquilo. Eu preciso fazer algo com aquilo. Se eu sei que eu tenho um relacionamento, por exemplo, a gente tem o amor cego e o amor que vê. Então, por exemplo, relação com mãe. Tem pessoas que são muito apegadas à mãe e querem fazer de tudo pela mãe, querendo retribuir esse amor. Às vezes a mãe sofre muito e a pessoa não consegue ser feliz. Certo? Então, se eu percebo na constelação que eu estou nesse amor cego com a minha mãe e que eu preciso olhar para a vida, sem esquecer da minha mãe, olhar para a minha mãe, mas eu preciso olhar para a vida também, esse movimento é meu. Sim. Fernanda, e aquelas pessoas que têm muita resistência e muita dificuldade com a mãe? Não amam a mãe. Tipo assim, olha, não ama, não se sente filho daquela mãe, não gosta mesmo daquela mãe e tudo, não se sente pertencente àquela família. Como que é tratado isso na constelação? Aí vamos constelar isso, aí o campo vai mostrar, né? O que aconteceu, o que aconteceu com essa mãe também. Então é preciso abrir esse assunto na constelação, para a constelação mostrar. Então, de repente, aquilo que é mostrado na constelação, e a maneira como isso acontece, Patrícia, dificilmente a pessoa não é mexida. Porque conectado, eu recebi uma pergunta, como é que eu faço para conectar com meu pai? Você já está conectada, você só não sabe. Porque não tem como você ter 23 cromossomos do seu pai e você não está conectada com ele. Você só precisa acionar esse recurso dentro de você.
certo? Então, algumas questões a constelação que vai mostrar. E Patrícia, é de uma alegria, porque é muito lindo ver essa reconexão entre mãe e filha, entre os pais, de maneira geral. E é uma alegria muito grande quando a pessoa consegue identificar, e esse é o objetivo da constelação, ela poder ver ali o que está por trás, de repente, dessa dificuldade de relacionamento com a mãe dela. O que está por trás disso? O que eu não estou vendo? Sim. Dentro da terapia, às vezes, assim, a gente consegue ver, né? Por quê? Mas ainda tem caso que é mais profundo ainda, né? A pessoa ainda não consegue se reconectar com essa mãe e tal. Em alguns casos, eu sempre falo assim, gente, quando sair de casa, às vezes é adolescente, ou então tá arrumando para casar, várias circunstâncias. Aí eu sempre falo assim, gente, quando sair de casa, for constituir a sua própria família, essa relação vai melhorar. Sim. E é nítido, né? Em alguns casos. Desconecta um pouquinho, desgruda ali, né? A filha ou o filho vai tomar o seu rumo, melhora. Mas nem todos os casos são assim. Né? Aí, agora, o que acontece... Vão pedir ajuda. O que acontece, o Paty, é que quando a pessoa constela, ela não só identifica, ela sente. Sim. Porque na constelação, e quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu visto os olhos do outro, porque na constelação ela vai colocar a mão no boneco e ela vai sentir o que aquela mãe sentiu, vai acionar nela a compaixão, vai acionar nela a empatia. Então o interessante é isso, é a pessoa sentir. Sim. Você entendeu? A Flávia falou assim, aceitar pai e mãe como eles são, reconhecer que nos deram a vida. Isso é, assim, primordial, né? Resumindo isso, tudo, Flávia. Obrigada, Flávia. É isso aí. É isso mesmo. Né? Então, assim, igual você falou, na terapia, a gente mostra, né? E na constelação, a pessoa sente isso. Né? Então, são passos diferentes. É um fenômeno, né? E às vezes quando a pessoa sente, ela entra em prantos, ela se encolhe porque ela sente a dor, o sofrimento, ela vê que a caminhada dos pais não foi fácil. E que os pais, às vezes, estão até fazendo muito por tudo que eles passaram. Sim. Sim. E eu sempre falo, né, em terapia o seguinte, às vezes a gente quer cobrar de pai e mãe coisa que eles nem sabem, coisa que eles não receberam, não aprenderam. Se eles não sabem, não aprenderam, não receberam, como é que eles vão dar? Não tem como. A gente só dá aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sabe. Né? Não tem como dar o que você não aprendeu. Né? Então, e a gente também... E olha só, quando nós chegamos nesse mundo, já existia um monte de coisa, né? Quando a gente chegou aqui, já existia o caderno, já existia lápis, borracha. A gente achou um mundo construído, estabelecido. E a gente precisa ser grato por isso. A gente já chega com essa arrogância, né, de que poderia ser tudo diferente. O que a gente precisa pensar, o que eu posso deixar de melhor? Eu já recebi tanta coisa, o que eu vou deixar de melhor para as próximas gerações? Mas a gente é muito egoísta, né? Nós somos egoístas. A gente quer sempre ganhar, ganhar, ganhar. É uma carência, né? Que a gente quer saciar essa carência no outro, de qualquer forma. Mas se essa fonte lá não tem para dar, você vai continuar carente. Vai continuar carente. Eu sempre falo isso. Né? E é uma carência interna mesmo. Então tem que se melhorar. Né? Então tem que procurar vários recursos aí para se melhorar. E eu acredito que olha só, na minha trajetória aí, na minha adolescência, eu sempre começava alguma coisa, eu sempre gostei de esporte, eu era jogadora de vôlei, e depois eu fui pro teatro. Quando eu fui pro teatro, minha mãe ficou apaixonadíssima, porque ela amava o vôlei, e quando eu ia pro vôlei, minha mãe ia assistir os jogos, assistir os treinos. Aí eu passei pro teatro, ela falou assim, nossa, saiu do vôlei, mas ela ia pro teatro, ela assistia o teatro, ela ficou a meu serviço, né? Ela ficou à minha disposição de tudo que eu queria. Até que eu
fazia dança, ela ia pra dança. Então hoje, eu fui servida, né? Eu lembro que quando eu estava lá jogando vôlei, a gente dava aquela olhadinha para a arquibancada para ver se eu via minha mãe. Quando eu estava no teatro, eu dava aquela olhadinha para ver se quem da minha família estava ali. Então hoje, todos nós que estamos aqui, alguém cuidou da gente. Nós estamos aqui hoje, e hoje eu estou aqui a serviço da vida, a serviço do outro, com alegria, porque quando eu lembro esse servir que eu recebi, não tem como eu não servir com alegria, através da minha profissão. Sim. E uma coisa muito interessante, Fernanda, que você falou, que é o que eu sempre trabalho em terapia também. São muitos casos de, vamos supor, de abandono. Ou o pai ou a mãe abandonam. O abandono, assim, todos doem muito, né? Mas eu falo que o abandono que as pessoas mais julgam, que a sociedade julga, que todo mundo julga, é quando a mãe não quer criar. Quando a mãe abandona. O pai parece que já virou costume, né? As pessoas julgam, mas nem tanto. Agora, quando é uma mãe que rejeita o filho, fala assim, não quero criar, vou deixar com o pai. Aí as pessoas se doem mais, né? E o que eu vejo nesse movimento, às vezes? A família acolhe aquela criança ali que foi abandonada, né, pela mãe. Alguém acolhe, alguém da família do pai acolhe, né? E vira aquela criança assim, o tempo todo, ai, que a mãe abandonou, que a mãe não sei o quê, e vai vitimizando aquela criança, né? Mas eles estão ali dando carinho, estão dando amor, estão cuidando daquela criança, mas sempre fica aquela lacuna ali da mãe. Aí essa criança cresce, vai para a adolescência, né? E ainda cresce com esse sentimento, que eu não tive mãe, que ninguém cuidou, que eu fui abandonada. Aí eu começo a trabalhar com a pessoa, sabe o que foi mesmo? Foi a sua mãe que não quis criar. Mas você teve alguém que cuidou de você. Aí, às vezes, quem tá lá fora esperando é uma avó, é uma tia, é alguém que tá ali esperando. Mas ela ainda quer, porque quer o amor daquela mãe. Né? Eu vejo isso muito presente. E aí não consegue sentir o amor que as outras pessoas deram. Ainda não é o suficiente. E aí, com esses casos na constelação, como que é visto isso? Como que vocês tratam isso? A questão é que, às vezes, é mais abstrato. Quando a gente fala assim, tomar mãe, tomar pai, é interno. E, às vezes, isso pode parecer mais difícil. Para o constelador, pode parecer orgânico. Mas essa pessoa, essa pessoa do exemplo, né, que a mãe abandonou e que a família cuidou, e vamos supor que não tem contato com a mãe mais, a constelação vai convidar essa pessoa a se agarrar com força na vida que ela recebeu. E na constelação, provavelmente, né, provavelmente não, pode ser que apareça o motivo. O que aconteceu com essa mãe? E olha só, mães que deixem os filhos para adoção, por exemplo, é um ato de muita coragem. É pensar assim, olha, eu não vou dar conta da criação dessa criança, mas eu acredito que alguém melhor do que eu vai dar conta. O que eu posso honrar dessa mãe? Coragem, uma mulher muito corajosa, que teve esse desprendimento de falar, olha, eu sei que eu não vou ser uma boa mãe, eu tenho um vício, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho estrutura para ser mãe. Porque não é todo mundo que tem estrutura para ser mãe, a gente sabe disso. Mas eu acho que fulano, se eu deixar numa adoção, vai ser melhor. Essa pessoa teve muita coragem e por mais que a gente pense assim, mas ela poderia ter criado de qualquer jeito, foi a escolha dela. Então, para essa criança, para esse adulto, o convite da constelação tome a vida, para você não perder a força. Porque um adulto que fica ainda nessa expectativa de pai e mãe, ele está fraco na vida. Ele está dando as capinhadas. Sim. Eu falo que ele está bem cambaleante ainda. Ele está bem cambaleante. É a história da bicicleta. E uma coisa que eu ouvi
eu não estou lembrando agora quem que deu esse exemplo, foi um constelador que deu esse exemplo, que eu achei sensacional, que é quando falta, então, por exemplo, vamos supor que teve o pai sumiu, ou o pai faleceu, isso, Flávia, ou o pai sumiu, ou o pai faleceu, e aí, como é que faz com essa figura masculina, que é importante para esse filho? Como é que faz? Então, por exemplo, um constelador que deu esse exemplo, que eu esqueci o nome, não estou lembrando quem foi, que aí o filho pediu para a mãe uma moto. E mãe tem muito medo. Não, moto de jeito nenhum, compra um carro, moto não. Aí foi, o primeiro impulso dela foi a negativa. Mas aí ela abriu espaço para o pai, que já não estava ali, né? Aí ela falou assim, bom, o seu pai te daria a moto, ou te incentivaria a comprar. Então compra a moto. Ela está dando lugar para o pai. E aquele filho foi lá e comprou a moto, mas ela deixou claro que aquilo ali não foi dela. Ela, como mãe, não daria uma moto e não incentivaria. Mas ela deu um lugar para quem? Para o pai. Então, na questão, já vamos entrar de uma adoção, por exemplo, já que você falou a questão do abandono, os cuidadores, né, os pais adotivos, eles precisam dar um lugar para o pai biológico. Porque se você julgar os pais biológicos e dar um descrédito para eles, você está dizendo para aquela criança que 100% dela não vem de um bom lugar, que ela é fraca, que tudo que você falar de mal dos pais dela, você está acabando com a autoestima dela, porque ela é composta da matéria-prima daquelas duas pessoas. Então, vamos supor que os pais não saibam, olha, por algum motivo, você foi deixada na adoção, independente da história, mas as crianças precisam tomar no coração os seus pais biológicos, porque é o DNA deles que estão ali. E com isso não tem como discutir, porque é genética. Sim, aí certo? Não tem como, né? Fernanda, só uma reparação que eu queria fazer com você, quando você falou assim, olha, a gente sabe que tem pessoas que não nasceram para ser mãe. A gente sabe, sou eu, você, psicólogo, né, que estamos envolvidas nessa área aí e tal. Mas o senso comum, a maioria da população das pessoas acha que todo mundo nasceu para ser mãe. É uma verdade. É uma cobrança muito grande. Tem que criar muito grande. Verdade, tem que criar, verdade. Tem que criar bem. E a mulher que fala que não quer ser mãe, ela é julgada pela sociedade, né? Então, assim, o senso comum não respeita. Não aceita, não respeita. Não aceita e não respeita. Né? É nós que estudamos o ser humano, comportamento. Vamos lá para humanistas, acolher cada pessoa com sua escolha, cada pessoa com seu jeito. Somos nós que entendemos essas pessoas. Né? O resto da sociedade aí só julga. Né? Só julga. E a gente ouve muito falar assim, tem gente que não nasceu para ser mãe. Eu falo assim, realmente não nasceu. Ah, mas para que foi mãe? Não sei. Deixou para alguém criar. Aí era a função dela colocar algum ser humano no mundo. Esse ser humano, ele tinha que vir por algum motivo. E tá aí, ganhou a vida, que usufrua dela. Exatamente. Né? Então, a gente tem que deixar claro, né, pra gente ir quebrando mesmo esses paradigmas da sociedade, esse senso comum, né, que é mãe que vai nascer uma luz de lá de dentro e que vai virar um ser perfeito. Mentira, gente, não tem. Exatamente. A pessoa tem um filho, nasce uma mãe. Ai, quando eu escuto isso, meu estômago até dói. Meu Deus. Né? Porque são construções sociais, né? A gente vai lá para a psicologia sócio-histórica, né? Antropologia e tal, construíram imagens na sociedade, imagem de pai, imagem de mãe, né? E aí crescemos nesse contexto familiar. Super-heróis, né? Não podem errar.
Não. As pessoas têm um conceito que toda família tem que ser unida, que tem que todo mundo dar certo, que todo mundo combina. Quando tem alguma desavença, nossa, é o fim do mundo, né? Gente, mas é mais comum que vocês podem imaginar os conflitos familiares. Eu sempre falo que os conflitos que a sociedade tem, eles são representados lá dentro da família. Eles começam lá dentro da família. Né? Que família é o lugar que desabrocha, desperta isso tudo aí. Desperta o melhor em nós, mas muitas vezes também desperta o pior de nós. Né? E isso não é nada aterrorizante. Isso é realidade. Né? Então a gente tem que sair desse romantismo, né? Desse olhar romântico para as famílias. Temos que sair desse senso comum e tal, e olhar com mais realidade para o nosso ciclo familiar mesmo. Né? E a constelação, ela nos ajuda com isso, sim. É reconhecer o papel de cada indivíduo ali dentro daquela família, reconhecer a posição de cada um, que ninguém ocupa o lugar de ninguém, né? E por aí vai. Eu acho que pensando dessa forma, a gente ganha um nível de consciência maior. Isso. Né? Fernanda, fala pra gente rapidinho sobre o que é lealdade sistêmica. Então, a lealdade sistêmica é quando eu sou leal a algum comportamento da minha família sem saber, de maneira inconsciente. Então, a lealdade sistêmica, que aparece muito nas constelações, é, por exemplo, um filho aparecer com sintomas, ficar triste, depressivo, porque ele está sendo leal à tristeza da mãe, o casamento da mãe, que não está legal. Ele não está olhando para a vida, ele está sendo leal a esse comportamento. A gente chama de uma lealdade invisível, uma lealdade sistêmica. A gente não tem dimensão do amor e da força que tem o nosso clã, o nosso sistema familiar. Então, a necessidade que nós temos de pertencer é tão grande que para eu não fazer diferença, porque se eu fizer diferente, todo mundo da minha família é depressivo. Se eu não for depressiva, eu não faço parte da família. Então eu preciso ir para o mesmo caminho, mas não é consciente. A pessoa não faz isso, então a pessoa muitas das vezes se sabota. Toda vez que pode acontecer algo, né, de muito bom para ela se sabota, ela a vida. Então a lealdade sistêmica é isso, eu vou fazer igual. Então o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra, porque senão, se eu não for alcoólatra, como é que eu faço parte dessa família? E aquele filho que não é? Tem pessoas que metabolizam. Tem pessoas que automaticamente metabolizam e fazem diferente. O importante é fazer com respeito e sem aquela coisa de se achar melhor. Eu sou melhor que meu pai porque eu não bebo. Não, não é isso. Com muito respeito, foi sua escolha, né? Mas a minha escolha é ir por outro caminho. Me olhe com amor, mesmo assim. Entendi. Fernanda, nosso tempo já está esgotando, né? Esse assunto ainda deixa para outras lives, né? Falar mais sobre isso, dar mais exemplos, né? De por que constelar, trazer casos mesmo. Você tocou num assunto assim que é primordial aí, dos vícios, né? Entender a raiz desses vícios. Né? É uma das coisas que eu trabalho muito, a dependência química, né? E aí quando eu vejo aquelas famílias todas espatifadas, né? Por conta de um ali, de um dependente químico, né? São para essas que muitas vezes eu falo, vão constelar. Essas mães eu falo para elas, vai lá, vai para constelação, vai entender tudo isso, que só aqui a gente não está dando conta, né? Vai sentir isso, né? Algumas clínicas de dependência química por onde que eu passei, eles já trabalham com a constelação. E tem dado muito resultado, né? Essa semana eu escutei não, a Renata, ela até teve aqui na live também, uma advogada, falou assim, o quanto a constelação familiar, ela revolucionou o direito na Bahia, né? E tem revolucionado vários outros campos, né? Então é um assunto que a gente precisa falar mais, a gente precisa informar mais as pessoas, porque a gente está aqui nada mais, nada menos do que psicoeducando, né? Levando informação a essas pessoas.
né? E é um prazer fazer isso, né? A gente muito gosta bom. de trazer novos conteúdos. Então, eu agradeço demais por você ter aceitado o convite. Já fica o convite, assim, para as próximas, tá? Minha companheira de live, tá? Falar das leis do amor, que é tão gostoso, né? Sim, sim, né? Então, assim, vamos sim falar mais sobre as leis do amor, dar mais exemplos, falar mais sobre isso, né? Mostrar para as pessoas que elas não precisam ficar sofrendo na vida aí com problemas da família sempre. Tem recurso, tem várias terapias, né? Tem a psicologia, tem a sistêmica, aí tem vários ganchos, tem a constelação. Então a gente tem que procurar buscar se melhorar. E por que não procurar essas terapias, né? Então, fica aí o convite para a gente falar mais, tá bom? Gratidão imensa. Tá bom. Gratidão pelo convite. Obrigado para todos, né, que estão aqui escrevendo, que gostou, que estão digitando que gostou. Gratidão, sim. Fico muito feliz. E obrigada pelo convite, Paty. De nada. Para mim travou aqui, tá, gente? Não vi vocês agradecendo, mas gratidão imensa. Estão agradecendo, falando que foi muito bom. Um tempinho aí, tá? Nesse domingo frio, né? Todo mundo deve estar enroladinho debaixo da coberta aí, mas gratidão imensa por vocês estiverem aqui. E eu espero que daqui uns dias, domingo que vem, não sei, a gente vai marcar outro dia para a gente falar das leis do amor, tá bom? Beijo, espero por vocês na próxima live. Ai, quinta-feira deve ter live, tá, gente? Depois eu vou deixar. Gente, a live da Fernanda, daqui uns dias, vai lá pro canal do YouTube, tá? Quem não assistir ou quem quiser assistir depois, eu tenho um canal do YouTube que chama Escuta a Psicóloga, tá? Depois eu deixo aí mais para vocês, tá bom? Então, beijo, tchau. Obrigada, tchau.